Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O tema pela qual eu estou refletindo hoje, o Senhor vem a nos falar a respeito das perturbações. Para não sentir perturbações, a alma deve apoiar-se bem em Deus. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Esse trecho se encontra no volume 6 do Livro do Céu, no dia 23 de maio de 1905. Aqui o Senhor vem a nos falar a respeito das perturbações, né? Que a alma que está apoiada em Deus, a alma que está nessa intimidade com Deus, né? Ela não sente essas perturbações. Ela tem uma graça de Deus, né? Ela tem toda uma graça de Deus que a mantém fora dessa realidade de perturbações. Por mais difícil que possa vir a acontecer, né, alguma situação dolorosa, enfim, algum sofrimento, que é normal, né? É normal na nossa natureza humana sofrer, né? É normal sentir sofrimentos, passar por sofrimentos, mas dentro da realidade compreensível, né? Se assim posso falar, dentro da realidade compreensível, não algo exagerado, né? A pessoa perturbada diante de algum sofrimento, ela não está diante de uma realidade normal. Ela não se encontra diante de uma realidade normal, como Deus quer. Ela está perturbada diante de algum sofrimento, diante de alguma questão que não se resolve, enfim, pode ser por vários motivos que alguém possa vir se perturbar, pode ser por vários motivos, mas quando essa pessoa ela busca a Deus, né? Quando ela está apoiada em Deus, existe uma graça de Deus muito grande que pacifica essa alma, que traz paz, que traz tranquilidade, serenidade, que acalma, né? Então, aqui o Senhor vem a nos falar sobre a respeito disso. Para não sentir perturbações, a alma deve fundir-se bem em Deus. Então, olha só o segredo, né? Que Jesus vem a nos falar, né? Esse ensinamento. Para ela não sentir perturbações, ela deve estar bem fundida em Deus. Ela deve estar bem fundida em Deus, alimentada de Deus, né? Alimentada diante daquilo que Deus tem para ela. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, né? Mas nós nos focamos, mantemos nossa atenção, damos prioridade a Deus, né? As coisas que o Senhor, as coisas de Deus, né? Aquilo que é importante a Deus, menos nós tendemos a ficar perturbados diante das dificuldades, diante dos desafios. Claro, como fala a nossa natureza humana, ela fica mesmo. Tem momentos, né, que nós podemos ficar com medo, nós podemos ficar sentindo, né, um sofrimento por alguma realidade, mas isso tem que ser algo numa normalidade, isso tem que se encontrar numa normalidade, não chegar a ser uma perturbação, que aqui o Senhor vem a falar de perturbação, algo muito além, né, algo acima de um sofrimento que é compreensível à nossa natureza humana. E toda a si mesma tender a Deus como a um só ponto. E ver as outras coisas com um olho diferente. Olha só, Jesus fala, ver as outras coisas com um olhar diferente. Mas se fizer de outra maneira, em cada coisa que faça, veja ou sinta, a alma se sentirá investida de um mal-estar como de uma
febre que volta a alma toda afastada, perturbada, sem poder entender-se ela mesma. Esse trecho, né, ele vem a completar o outro trecho, que foi feito também a meditação, que o Senhor fala do sofrer, né? O modo de sofrer. Então, a alma, ela tem que ter esse outro olhar, é ter esse entendimento de Deus, né? Como tanto é falado na comunidade, ter esse entendimento de Deus diante do sofrimento, né? Entender que existe um bem diante do sofrimento, ter essa intimidade com Deus, né? Para discernir em Deus, diante de qualquer situação, principalmente uma realidade difícil. Diante dessa situação, o Senhor tira um bem, Deus tira um bem diante do sofrer nele, né? O sofrer nele, com ele, para ele, né? Existe um bem naquilo. Tanto o sofrimento que o Senhor venha nos permitir passar, quanto o sofrimento que o Senhor mesmo quer que nós passamos por testes, né? Por dificuldades que acontecem também na caminhada, purificações. Também tudo isso não deixa de ser um sofrer, né? Mas esse sofrer em Deus é um sofrer pacífico, sereno, né? Porque existe uma graça de Deus, existe o amor de Deus, né? Que, que adoça, se assim posso falar, que adoça, que suaviza, né? Que acalma a alma, que sereniza o coração. É bem diferente de uma realidade de perturbação. E interessante que o Senhor fala, né? É uma febre que volta a alma, toda afastada, perturbada, sem poder entender-se ela mesma. Olha só. Gente, como isso é real, né? Quantas vezes eu me encontrei assim, perturbada, completamente perdida em mim mesma, olhando para mim mesma, diante de realidades que eu não via saída, não via solução, não tinha o que fazer, não via saída, e uma febre mesmo, essa febre de desânimo da alma, né? A alma doente, que a gente pode pensar de uma alma doente, uma alma desanimada, uma alma que não tem mais esperança, uma alma que não tem fé, né? Quantas vezes eu me encontrei assim, aliás, eu acho que grande parte da minha vida eu me encontrei assim, nessa febre, né? A alma que está com febre, está doente. Interessante essa comparação, né, que o Senhor vem a falar aqui, da alma que está com febre, né? A alma que está doente. A alma está doente. Ela tá, ela tá doente, aquela alma, ela não tá desanimada, ela não acredita. Ela perdeu a esperança. Eu estava escutando hoje pela manhã um sacerdote falando, né? Em relação à questão do suicídio. Muitos pensam que, eu vou me matar porque eu não aguento mais a vida, né? E eu me matando a situação vai melhorar, né? E isso não é de Deus. Isso é do inimigo, isso é diabólico, que vem colocando esses pensamentos, né? Na mente doentia das pessoas, a pessoa já está sofrendo demais com alguma situação, o inimigo acaba se utilizando dessas realidades e colocando esses pensamentos. Não, você se matando, você vai se livrar, né, de um problema, né? Meio que assim, você vai se livrar desse problema. Então, a morte é meio que a solução para isso, né? Então, olha só a que ponto chega uma alma doente. A que ponto chega uma alma que não encontra esse conforto em Deus, né? Que não encontra esse auxílio em Deus, que não encontra essa serenidade em Deus, essa paz em Deus. Fica assim, doente, investida de mal-estar, como o Senhor fala. Ela está sempre mal. Eu era assim. Eu ficava sempre mal, perturbada, inquieta, como se nada desse sentido, nada desse certo. Eu passei parte da minha vida assim. Eu sei bem o que é isso. Nada desse certo e pensar em Deus era algo distante, algo, né? E mesmo gente que já está na caminhada, mesmo pessoas que
que vão para a igreja, né, que tem alguma participação na igreja, muitas vezes também estão assim perturbados. Mesmo eu caminhando na igreja, eu também fiquei um tempo assim, ainda perturbada. Até as pessoas falam, mas você não acredita em Deus? E muitas vezes já não falaram isso para mim, né? Você não acredita em Deus? E entra muito essa questão, como é falado aqui na comunidade, né? A confiança em Deus. A confiança, essa confiança total em Deus diante de qualquer situação. Pessoa que confia pode passar por qualquer situação. Você confia mesmo em Deus, pode passar por qualquer situação difícil. E ela vai se manter em paz, ela não vai se perturbar. A confiança dela é tão certa, né? Ela sabe que Deus tem um bem diante daquilo que está acontecendo, mais difícil que seja, e que Deus, né, no tempo dele, tudo vai se ordenando, tudo vai se ajeitando, né? E que, claro, tem que fazer a nossa parte, Deus age por meio de nós, Deus faz por meio de nós, mas ela não se perturba. Ela confia no Senhor. Então, é bem diferente, né? É interessante esse trecho que o Senhor vem a nos falar sobre uma realidade que hoje o mundo muitos vivem, né? Como é atual esse tema, né? Como é atual? Se for colocar na internet, se a gente for pesquisar sobre perturbação, vai ter um monte de psicólogo falando, vai ter um monte de terapeuta falando, né? Vai ter um monte de pessoas que trabalham com gente, né? Formadores, até mesmo pessoas da igreja, formadores, pregadores falando sobre isso. É um tema muito atual, porque tem muitas pessoas que estão perturbadas, mesmo dentro da igreja, mesmo né, depois de muitos anos de caminhada, inclusive, infelizmente, né, padres, pastores, autoridades da igreja que também estão sofrendo muito, que estão se matando. O índice de suicídio, né, outro dia eu estava vendo também um padre falando sobre isso, né, do alto índice de suicídio entre padres e pastores. Olha só, né? Então, entre o meio cristão, se formos pensar, quantos pastores estão se matando, né? Não são só sacerdotes né, que infelizmente acabaram se suicidando, mas pastores, né? Então, é preocupante. E isso realmente tem esse reflexo do que o Senhor vem a falar aqui, né? A alma, para ela não passar para a realidade de perturbação, ela tem que estar fundida em Deus, né? Como fala aqui na Divina Vontade, né? A vontade humana é infusa na vontade divina. A vontade do ser humano infuso em Deus, né? É só assim para que não aconteçam as perturbações diante de um mundo de tanto caos que tem, né? Tanto caos, tantos acontecimentos difíceis, dolorosos em todas as áreas, todos os setores. Aqueles que não estiverem fundidos em Deus vão estar perturbados, mesmo gente dentro da igreja que não vive essa realidade com Deus, né? Está infuso em Deus, mesmo autoridades da igreja, mesmo pastores, não estão infusos em Deus, não tem essa plena confiança em Deus, né? Esse pleno abandono em Deus, passam por grandes sofrimentos, grandes perturbações, até chegar muitas vezes a um suicídio, até chegar a um suicídio. Quantos, né? Infelizmente, quantos padres, quantos pastores que não praticaram suicídio por viver realidade de grandes sofrimentos. Sim, são grandes sofrimentos. Ninguém vai se matar à toa, porque a pessoa realmente está passando por grandes sofrimentos, ela está muito doente, né? A alma dela está muito doente, ela está muito perturbada. Então, como o Senhor fala, né? Para não passar por isso, a alma tem que estar infusa em Deus. E também, quando eu li, eu pensava nisso, né? É realmente estar focado naquilo que o Senhor tem a nos falar, né? Discernir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Não escutar a nós mesmos, principalmente aquilo que não é bom, né? Aquilo que não é bom, que vem muitas vezes em nossa mente, né? Pensamentos ruins que possam vir à nossa mente, né? Que são, não dar atenção, né? Não dar audiência, né?
para isso, porque é do nosso humano, né? Nosso humano. Então, que também, né, quando a gente acaba dando atenção para essas realidades sombras, todo trecho que Jesus fala dessa questão das sombras, então, não dar atenção, né, à realidade de sombras, de trevas, que possam vir de pensamentos, né, pensamentos que não vêm de Deus, que não são de Deus, que possam vir em nossa mente, né, nossa natureza humana, nossa vontade humana, mas é manter o foco, né, no conteúdo divino, no conteúdo divino que também fica em nossa mente, né, que Jesus também coloca em nossa mente, que Jesus também fala em nós, em nossa mente, né, e está em nós, em nossa mente, lembrando que o Senhor está em nós, né, estamos com Ele, essa graça da vida da divina vontade, também lembrando que o Senhor venha nos falar, né, sobre essa santidade divina e a grande graça dessa santidade divina, né, de ter essa graça de Deus atuante, né, de Deus reinante quando a alma verdadeiramente vive isso, do Senhor vir a atuar nos atos dela, né, quando ela chama Jesus, chama a Deus a atuar com ela nos atos dela, né, deixar Deus atuar nos atos dela também, deixar Deus reinar em seu coração, né? Ter essa certeza, essa consciência da ação divina, né? Da morada divina, da morada de Deus em nós. Amém, Fiat.